A segunda semente, versículo 5. Outra semente caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Jesus dá a explicação no versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. É chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Muitos recebem a palavra, muitos ouvem, e isso é algo glorioso de Deus quando a gente ouve uma pregação. Talvez alguém venha pregar a palavra e fala tudo aquilo que a gente precisa ouvir sem nos conhecer. A palavra é pregada, a gente sabe, porque, irmão, não é impossível que um salvo me diga que ele não entendeu, porque a gente às vezes se faz de mal entendido, mas quando a palavra é pregada aqui, ela não é jogada aos porcos, a palavra é pregada a ovelhas. Você é uma ovelha de Deus, e eu sei quando Deus fala comigo mesmo, não citando o meu nome, eu sei quando é para mim a palavra, assim eu sei que você também compreende, mesmo quando há uma repreensão ou uma exortação, a gente sabe que Deus está falando com a gente, e muitas vezes o texto aqui está dizendo, muitas pessoas ouvem a palavra, recebem com alegria, esta palavra foi para mim, eu vou mudar nisso, eu vou mudar naquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, sonha, projeta, e fala assim, agora vai, eu vou viver diferente, eu vou fazer algo para agradar a Deus, e aquela alegria, ela vai nos envolvendo até um certo ponto. A gente promete, a gente fala para Deus, vou fazer isso, vou aquilo. Só que o texto diz que a gente sai, e agora nós vamos enfrentar perseguição, angústia, nós vamos enfrentar resistência, porque o diabo sabe mais do que eu e você, que se você deixar a palavra germinar no seu coração, ele vai ter que bater em retirada da sua vida por completo. O diabo sabe que a partir do momento que eu pegar a palavra e colocar ela no meu coração, aí não tem mais situação que o diabo terá poder de me fazer novamente voltar para trás. A partir do momento que você deixa a palavra germinar no seu coração, repito dizendo, é o Espírito Santo que vai fazer esta palavra que você guarda no coração germinar, crescer, produzir frutos. Aí não tem diabo, não tem capeta, não tem inferno que possa fazer você recuar. É por isso que ele luta tanto contra a palavra, é por isso que quando você ouve a palavra, recebe com alegria, quando vê as dificuldades, você precisa recorrer à palavra de novo, recorrer ao que Deus falou, recorrer ao que a Bíblia diz. A gente está estudando Atos, livro de Atos dos Apóstolos. A gente já passou pelo texto que diz, e que fala quando os discípulos Pedro e João foram levados perante o sinédrio, foram eles açoitados, e sabe o que aconteceu? Eles se sentiram felizes por poder estar sofrendo por Cristo, eles se sentiram honrados de poder ser açoitados pelo Evangelho de Cristo. E eu te digo, você é cristão e não quer sofrer angústia, você é só cristão e não quer ter perseguição. Ei, o Evangelho de Cristo, ele traz para nós algumas marcas. Jesus disse, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. A cruz não é sinal de vitória. Ninguém ganha uma cruz quando recebe uma recompensa. Mas o Evangelho é sofrimento. O Evangelho é sofrer por Cristo. O Evangelho é entender que o nosso Senhor foi crucificado. Você quer aplauso? O Evangelho de Cristo, a cruz simboliza o sofrimento. E olha para Estevão, capítulo de número 7. Olhe para o sofrimento dele, mas ele tem paz, e ele olha e vê os céus abertos, porque o crente que carrega a sua cruz até o final, a olhar humano é um bobo, a olhar humano é mais um trouxa, mas a olhar de Deus, o seu lugar já está reservado lá no céu para com Cristo. Por quê? Porque carregou a cruz, levou a cruz. Vai ter angústia na caminhada cristã, desespero.
Na caminhada cristã, sofrimento. Na caminhada cristã vai ter dia que você vai pensar em largar tudo. Na caminhada cristã vai ter dia que você vai chorar. Vai ter momentos que você vai sentir o peso do chamado. Vai ter momentos que você vai pensar neles coisas. Mas uma coisa é certa: se você conheceu Cristo verdadeiramente, como os discípulos, vai se sentir feliz por saber que aquilo está te aproximando de Deus cada dia. O Senhor ensinou no capítulo 5 ao discípulo: bem-aventurados são vocês quando sofrerem perseguição por causa do meu nome. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ele ensinou isso, a gente não lê, a gente não busca compreender o que ele ensinou, a gente vê os milagres. Mas ele ensinou, preparou os discípulos para uma vida, uma guerra, batalha, luta. A guerra nossa é espiritual. E a gente vai sofrer ataques, a gente vai sofrer. Ei, se você, cristão que me ouve, não está sofrendo ataque, não está tendo problema, dificuldade de servir a Deus, não está tendo dificuldade de orar, de ler a Bíblia, se você não está levando a tua vida e dizendo: não, está tudo dando certo, está tudo mil maravilha, reveja o que você está crendo. Reveja quem você está servindo. Reveja o evangelho que você diz que serve. Porque o evangelho verdadeiro traz tribulação, dificuldade, traz angústia. Mas o cristão que conhece Cristo verdadeiramente sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Não larga a cruz, porque sabe que um dia trocaremos a cruz pela coroa da vida eterna. Porque o evangelho é isso. O evangelho é confronto contra os demônios. Se você não tem enfrentado dificuldade nessa área espiritual, cuidado. Você pode estar andando lado a lado com eles. Porque quando você busca ler a palavra, a oração, você vai entrar em confronto. Quando você começa a ler a palavra e buscar compromisso com Deus, a palavra vai germinar dentro de você. O diabo terá raiva de você. O diabo terá ódio de você. Os demônios vão olhar para você e vão tentar te destruir. Vão tentar achar brecha para destruir tua casa, tua família. Por que disso? Porque dentro de nós é uma semente que está crescendo. E quando ela crescer e tomar forma, aí o diabo vai ter que bater em retirada. Aí onde você pisar a planta do pé, o diabo vai ter que sair. O diabo vai ter que bater em retirada. Quando o Espírito Santo começar a fazer a obra completa do seu coração, os frutos serão evidenciados. E aonde você chegar, é como Deus chegando. Aonde você estiver, é Deus dizendo: eu estou com você. Aí o mal vai ter que bater em retirada, porque o que está dentro de nós é maior e mais forte do que está no mundo. É por isso que a palavra é tão bombardeada, porque a palavra ela tem poder de transformar nossas vidas. Mas a angústia chega, a perseguição chega, a dificuldade chega para todos nós. Se você vê qualquer vencedor em qualquer área, olha para os homens hoje que são vistos como campeões. Estude a história, vê quantas dificuldades eles passaram. Vê quantas pessoas persistiram, erraram uma vez. Só o Santos Dumont inventou o avião. O avião dele caiu um monte de vezes até ele conseguir fazer um avião que presta. Mas hoje é tido como o pai da aviação, pela persistência. O ser cristão é desse jeito. Nós vamos muitas das vezes passar por dificuldades. Deus vai permitir situações para nos provar, para nos ensinar. Deus vai provar. A gente sempre fala sobre a história de José. José ficou anos e anos sofrendo, foi para o cárcere, foi lá na casa de Potifar, e Deus foi tratando. Eu imagino que ele nem pensava por que de tudo isso, mas quando ele vê os irmãos, quando ele já é governador do Egito, é que ele entende. Os irmãos dizem: agora ele vai nos punir, agora ele vai fazer algo contra nós. E ele diz: não, agora eu entendi. E Deus me trouxe aqui para hoje alimentar toda a minha família. Era ele dizendo: eu sei que eu precisava ser tratado por Deus, porque se eu fosse o mesmo José lá que foi vendido, eu matava, eu destruía. Só que agora eu fui tratado por Deus. Eu sei que o mal que vocês fizeram para mim se tornou bem, porque eu fui tratado. É isso que Deus quer nas nossas vidas, todos nós.
na caminhada cristã, o Senhor vai permitir situações que vai nos lapidar. O Senhor vai permitir situações, às vezes, de tribulação ou de angústia, porque, infelizmente, a realidade de hoje é o que nos aproxima mais de Deus. Lembra de Ana? O que levou Ana ao templo, orar de forma mais com o coração e com a alma? O que levou Ana a chorar abundantemente ao Senhor? O que impulsionou Ana a ir ao templo? É porque Penina zombava dela de ano a ano. Todo dia, ou todo ano que era para ir ao templo, quando ela subia ao templo, ela subia triste. Ela ia ao templo com a alma amargosa. Ela ia ao templo com, quem sabe, com o semblante caído, porque o próprio texto diz que Deus havia cerrado a amado de Ana. Ela subia ao templo sem prazer de, quem sabe, cultuar a Deus. Ela começou, o semblante dela foi mudando, ao ponto do marido olhar para ela e diz: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele dava tudo para ela, ele era o mantenedor, era um homem que o texto diz que ele amava mais Ana, só que o texto diz que ela cada dia mais estava mais amarga. Mas a partir do momento que ela entendeu que a luta que ela passava era para levar ela ao templo para orar a Deus, e que aquilo mudaria a história dela, é isso que ela faz. Ela usa aquilo que oprime ela para colocar diante do altar. E quando ela ora, ela não sabe, mas Deus que sabe lá para frente dizia: é dela que vai nascer um profeta, um sacerdote, um homem que marcou toda a história de Israel, ungindo o primeiro e o segundo rei de Israel. Ela não sabe, mas Deus criou uma situação para que ela chegasse à plena vontade de Deus para a vida dela. Às vezes nós não sabemos, mas o que Deus permite para nossas vidas não é para nos ferir, é para que a gente volte a alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Às vezes Deus permite situações que não é para nos fazer envergonhados, mas é porque a gente saiu um pouquinho do projeto. A gente começou a andar com nossas próprias pernas e dizer: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por onde eu estou indo. E Deus está dizendo: não, você não sabe de nada. Você precisa voltar a alinhar seus pensamentos com o pensamento de Deus. Você precisa voltar a alinhar tua vontade com a vontade de Deus, porque a gente diz: Deus é dono da minha vida. E quando na prática a gente ignora isso. Mas quando a semente começa a crescer em nós, a gente não é mais dirigido por nossas vontades. É por isso que voltamos a falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo não faz mais o que quer, não fala mais o que quer, não anda por onde quer. Alguém cheio do Espírito Santo é dominado pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. Jesus diz: aquele que é da carne, mas aquele que é guiado pelo Espírito. Jesus fala para Nicodemos a respeito do novo nascimento. Ele diz que precisa nascer de novo, porque esse novo nascimento é que agrada a Deus. Porque agora não somos guiados mais pela natureza pecaminosa. É por isso que o Espírito Santo, ele é o maior. Ele é alguém que quer que a palavra seja colocada em nossa terra, em nosso coração, para que ele venha dar um crescimento para nossas vidas. A segunda semente também não cresceu, ela chegou a nascer, mas quando chegou a angústia e a perseguição, irmão, não é assim. Meu culto, você ouve a palavra, você recebe, você sente Deus, você sai daqui dizendo: eu vou começar a ler a Bíblia, vou começar a orar, fazer um propósito de oração, só você e Deus. Vou começar a ler mais a Bíblia. Daqui a pouco, uma semana, você já não está lendo mais a Bíblia. Uma semana você já não está orando mais. Sabe por quê? É porque a gente precisa novamente voltar a dizer: Deus, não deixe que essa alegria que eu estou sentindo aqui saia para fora. Senhor, que esta alegria de ouvir tua palavra, esse prazer que eu tenho de ouvir e sentir que o Senhor está falando comigo, que ao sair da porta para fora ele continue, porque amanhã eu preciso colocar esta palavra em prática. Amanhã eu preciso de novo receber esse algo de Deus. Eu quero crescer diante de Deus, eu quero ser um homem, uma mulher cheia de Deus. Ei, existem muitos projetos de Deus nas igrejas que estão parados, estacionados. Existem muitas pessoas que têm o chamado
obra de Deus, mas seus projetos estão estagnados. O que Deus tem para fazer através da sua vida está parado como obra de prefeitura. Por que Deus falhou? Por que Deus não quer cumprir? Deus quer me machucar? Deus quer me ofender? Não! É porque Deus está dizendo: volte a sonhar, mas antes de sonhar, volte a priorizar a palavra, volte a orar a palavra, volte a clamar a palavra. Quando teus joelhos dobrarem, não citem apenas versículos que diz sobre bênção, mas comece a colocar a palavra em prática, comece a executar aquilo que Deus tem para a sua vida, comece a viver algo sobrenatural de Deus através da palavra. Lembra quando os discípulos estão à beira do mar, pescaram a noite toda, não pegaram absolutamente nada. Jesus olha para eles: vocês pescaram alguma coisa? Pesquemos nada. Faz o seguinte, lança a rede do outro lado. Senhor, a gente já tentou tanto, pescamos a noite inteira, é as desculpas que a gente dá. Já tentei, já fui, e o Senhor está dizendo: faça isso. E ele disse para o Senhor: Senhor, segundo a tua palavra, lançaremos as redes. Sabe o que é interessante? Às vezes nossas forças não dão, mas segundo a palavra de Deus, o milagre acontece nas nossas vidas, porque Ele é responsável pela palavra. Ele é responsável. E a promessa que Deus te fez, Deus não estava alegre, Deus não estava triste quando te prometeu. Quando Deus falou, era Deus dizendo: eu vou cumprir. Lembra quando Deus falou com Abraão sobre o filho? Ele disse: darei um filho, te darei um filho. Mas a Bíblia diz que o velhinho tinha 100 anos. A mulher estava um pouco menos, mas com 90. Só que o Senhor disse: quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Se Ele falou, Ele é responsável pela palavra. Ah, mas não tem condições, mas Deus é responsável. Só que a palavra tem que achar lugar dentro do meu coração. A palavra tem que voltar a queimar dentro de mim. Mas não é um fogo de palha, é um fogo que queima e que arde. Todas as vezes que você for orar, você lembrar dessa promessa, o teu coração vai arder novamente, porque você sabe que Deus vai cumprir a palavra sobre a sua vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.